rei de Judá, até ao fim do ano. 10º, Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E você diz amém. Amém. E mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Meus irmãos, nós falamos aqui sobre Josué, nós falamos aqui sobre Isaías, e eu queria meditar com os irmãos hoje acerca do profeta Jeremias. O nome do profeta Jeremias no hebraico tem o significado de enviado de Deus, aquele que Deus o enviou. O próprio nome do profeta já tem um significado da sua própria chamada. Jeremias, ele era filho de Euquias, em uma cidadezinha por nome de Anatote, que ficava aproximadamente 4,8 km de distância de Israel, de Jerusalém. Jeremias, ele foi criado na casa com seu pai, e o seu pai ele era sacerdote. Jeremias, ele estudou para ser sacerdote. Sacerdote é aquele que leva do povo para Deus. E Deus aqui fez uma chamada para Jeremias totalmente diferente daquilo que os seus pais o criou ele. Eu estava meditando aqui nesse texto e Deus estava falando claramente comigo, porque às vezes nós criamos nossos filhos e nós queremos que nossos filhos exerçam algo na obra de Deus que às vezes é o nosso gosto, né? Às vezes é o nosso desejo. Vamos dizer assim: o meu desejo é ver, vamos dizer, o meu filho pregar a palavra do Senhor. O meu desejo é ver meu filho ser um missionário. E às vezes não é isso que Deus tem para a vida do meu filho. Às vezes Deus pode ter para ele uma chamada para ser um professor de instrumento, para ser um teólogo, para ser um professor de escola de teologia. Às vezes Deus pode chamar ele também para ser um pastor. Deus pode chamar ele para fazer algo que às vezes não é aquilo que às vezes nós planejamos para os nossos filhos. Porque que o pai de Jeremias, irmão, ele foi chamado para ser sacerdote. E por ele ser sacerdote, ele criou seu filho naquilo que Deus lhe chamou, instruiu seu filho naquilo que Deus o chamou. O chamou o pai de Jeremias. Só que Deus não tinha a mesma chamada para Jeremias, a qual tinha na vida do seu pai Euquias. Deus agora vai chamar Jeremias para quê? Para ser profeta. Aquele que leva de Deus para o povo, aquele que Deus manda falar, aquele que Deus ordenava falar. E a Bíblia vai nos dizer que Jeremias aqui, ele profetizou há cerca de 40 anos para Israel, para toda a nação de Israel, aonde estava previsto o auxílio do cativeiro de 70 anos na Babilônia. E Deus levanta um profeta, irmã Karina, para pregar para aquele povo acerca de se arrepender, porque o Senhor ia permitir que Israel ia ser saqueado pela Babilônia se o povo não se voltasse para Deus, e que eles iam sofrer uma grande consequência de muita dor cativos na Babilônia. E Jeremias, ele tinha a responsabilidade
responsabilidade de entregar para o povo. E não era, irmãos, era uma palavra macia, era uma palavra dura, era uma palavra, aleluia, que o Senhor, aqui no texto que nós lemos, o Senhor disse para ele: tudo que eu mandar tu dizer, tu vai dizer, aleluia. E Jeremias, irmão, ele teve essa chamada por Deus para ser profeta. A verdade é, irmãos, quando Deus ele nos chama, irmão, cara, para fazer algo para o Senhor, por muito que nós nos sentimos pequenos, mas o nosso Deus ele é grande, o nosso Deus, irmãos, ele é poderoso, o nosso Deus, jovens, ele é poderoso. Quando ele nos chama, ele se responsabiliza. Quando ele nos chama, ele tem o poder de fazer conforme a sua vontade, conforme como ele quer fazer na nossa vida. O que importa, sabe o que é? Que nós confiamos naquele que nos chamou. O que importa é que nós venhamos confiar. Se ele te colocou para você fazer algo para ele, confie. Foi ele que te colocou, foi ele que te chamou, foi ele que te escolheu. Aleluia. Jesus vai dizer no livro de João capítulo 15: não foi vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, primeiro Deus nos escolheu. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, no capítulo de número 1 e no seu versículo de número 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ponto. Prestem bem atenção nisso aqui. Assim veio a mim a palavra do Senhor. A primeira aprendizado que nós vamos observar aqui é que não veio o profeta para entregar algo de Deus para Jeremias. Foi a palavra de Deus que veio a Jeremias. Jeremias ele tinha uma convicção que a palavra de Deus era suficiente para falar com ele. Entende isso aqui, irmãos, nesta noite. A palavra de Deus, ela é, aleluia, a palavra de Deus. E ela é poderosa para falar com cada um de nós. E a palavra de Deus, irmão, quando ela fala conosco, Deus, aleluia, ainda que Ele não use um profeta para falar com você, para falar comigo, ainda que Deus não nos dê um sonho, ainda que Deus, aleluia, não use alguém para falar conosco, mas a palavra de Deus, irmã Karina, é suficiente para nos direcionar, para nos dar a direção certa para aquilo que Deus nos chamou. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 4, se os irmãos puderem abrir, e o versículo número 12, aleluia, Hebreus capítulo 4 e versículo número 12, vai dizer assim, vou estar lendo para ganhar tempo, mas os irmãos podem procurar aí e acompanhar. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, aleluia, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que Deus está falando, irmão, para nós, aleluia, é que a sua palavra ela é tão poderosa, que ela tem um discernimento, aleluia, dela discernir o plano do nosso coração, os nossos pensamentos. Ou seja, se nós projetar algo, irmãos, se nós projetar algo, e aquele algo ele não for de Deus, a palavra de Deus ela tem o poder de chegar aqui na igreja e ela falar conosco e nos mostrar que aquilo que nós planejamos, aquilo que nós pensamos, não é verdadeiramente vindo de Deus. Porque a própria no versículo aqui de Hebreus, capítulo de Hebreus 4:12, no final está dizendo que ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ouvi um testemunho uma vez, aleluia, ouvi um testemunho uma vez de um pastor que estava pregando e um camarada possesso de demônio, ele botou uma arma na cintura e ele foi para a igreja para matar o pastor nesse dia.
Porque o pastor pegou uma palavra dura para ele na rua, e o diabo tomou ele e falou que ia matar aquele pastor. Ele botou a arma na cintura e ele foi para a igreja, com tudo preparado, planejado, para quando ele achasse uma chance, ele matar aquele pastor. E naquele culto ele pregou uma palavra, e a palavra foi tão poderosa, que a palavra sabia a intenção do coração daquele homem. Enquanto o pastor estava pregando, ele caiu de joelhos, tirou a arma da cintura, jogou no chão, e ele disse: eu quero aceitar Jesus hoje. E o pastor pregou a mensagem no meio da pregação. Ele veio na frente, ele aceitou Jesus, e ele testemunhou que ele tinha vindo, porque tinha uma voz falando no ouvido dele 24 horas para ele matar aquele pastor. E a palavra que o pastor estava pregando, ela teve o discernimento de saber a intenção do coração daquele homem, falar com ele, repreender o espírito da morte que estava sobre a vida dele, para ser manifesto para tirar a vida daquele pastor, e ele foi caído por terra, e o nome do Senhor, ele foi glorificado. Fale assim: a palavra de Deus, não fale com fé, a palavra de Deus, ela tem poder, e ela é suficiente. Irmãos, a verdade é, se Deus está falando com você na palavra, o que Deus pode fazer é usar alguém para confirmar aquilo que você já ouviu na palavra. Se você ouvir algo que seja profecia, seja o que for, se ela não estiver enquadrada dentro da palavra de Deus, ela não é de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é verdadeira. A primeira coisa que nos dá direção para nossas vidas é a palavra de Deus. Por isso que a gente sempre vai na tecla e diz: irmãos, lê a Bíblia. Irmão, pode de manhã ler a Bíblia. Irmão, horário do almoço, meio-dia, lê a Bíblia. À noite, lê a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Ela é poderosa para nos direcionar, para nos fortalecer e para fazer aquilo que é da vontade de Deus para nossas vidas. Amém, meus irmãos? O livro de 1 e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: é que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Isso aqui, aleluia, é Paulo, irmãos. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia e acompanhar e prestar atenção, os irmãos vão entender isso aqui. Isso aqui é Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, e o versículo número 15 é Paulo falando com o jovem Timóteo. É Paulo orientando aquele jovem Timóteo, dizendo para ele o seguinte: e que desde a tua meninice, Timóteo, sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Louvado o nome do Senhor. No 16 ele diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você pode dar glória para Jesus para isso? Irmão, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, Paulo está dizendo algo muito importante no versículo 17. Ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito. Agora a verdade é, irmãs, tem como nós, seres humanos tão falhos, tão errantes, irmã, ser perfeito? Tem como? Só que Paulo está dizendo aqui para Timóteo que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos tornar perfeito. Você já percebeu isso, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, para Timóteo é que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus, e que ela tem o poder de nos tornar perfeitos. Agora, como é isso que Paulo está dizendo para Timóteo? Porque você já percebeu que todas as vezes que a gente vem para o culto,
que seja o ensino, que seja o culto normal, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela fala conosco. E a gente, todos os dias nós somos corrigidos, todos os dias nós somos exortados por Deus, todos os dias que a gente vê um culto, quando a palavra de Deus é pregada, a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente diz assim: nossa, essa palavra falando comigo hoje. E às vezes você cometeu algo naquele dia que não agradou a Deus. Às vezes eu cometi algo naquele dia que às vezes não agradou o Senhor. Mas quando a gente chega no culto que a palavra fala conosco, aí a gente diz assim: eita Senhor, hoje eu fiz isso hoje, mas a tua palavra está falando comigo nesta noite. É a palavra de Deus. Sabe o que ela está fazendo, irmão? Para mim, para você, ela está nos aperfeiçoando a ser perfeitos. Por quê? Porque você erra durante o dia, você vem para o culto, ouve a palavra de Deus, ela nos corrige, você deixa de lado aquilo que você estava fazendo errado, e aí você acaba sendo aperfeiçoado e se tornando perfeita diante de Deus. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Por isso que é importante sempre no culto nós prestar atenção na palavra. Irmão, pode ser uma criança de 5 anos, de 6 anos que estiver aqui pregando. Pode ser um senhor de 100 anos só com dente na boca que não sabe nem ler direito. Mas se ele está falando da palavra, irmão, Deus está falando conosco. Pode ser alguém bem estudado, pode ser alguém bem leigo, bom no ensinamento, bom na pregação, afiado no evangelho, independente, irmão. Desde quando vem aqui ler a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para nos aperfeiçoar. Então Paulo está dizendo para Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa, ela nos instrui para nós andar no caminho certo, e ela nos direciona para nós fazer a boa obra de Deus. Então é por isso que a palavra de Deus, ela vem a Jeremias. Para quê? Para instruir a Jeremias, para direcionar Jeremias no caminho que o Senhor tinha para ele, na chamada que Deus tinha para a vida de Jeremias. Então entenda isso aqui nesta noite. Aleluia. Todos nós somos chamados por Deus. Quem é chamado por Deus aqui, diga amém. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é suficiente para falar conosco e nos instruir e nos aperfeiçoar naquilo que o Senhor ele tem para nossas vidas. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O que Isaías está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que a erva do campo, ela murcha, ela seca, ela morre, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela permanece eternamente para sempre. Você crê? Diga amém. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fala assim: aquilo que Deus falou ao meu respeito passará céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Ela vai se cumprir, irmãos. Quantos podem glorificar Jesus nesta noite? Então vamos lá. Estamos meditando no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Então a primeira coisa que veio a Jeremias foi a palavra de Deus. Aí no versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, antes que
formasse no ventre. Viu? Olha o que Deus está dizendo, irmã Sabrina. Que antes de Jeremias ser formado no ventre, antes que eu te formasse no ventre. Mas, irmãos, não é o homem e a mulher que gera o filho? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não, sim? Sim. Sim. Só que Deus diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, o relacionamento foi do casal. Mas quem formou ele no ventre? Jesus. Hã? Jesus. Você está entendendo, irmãos? Que o mundo aí fora ele fala que não é Deus que criou o homem, que uma criança é formada no ventre por um acidente de um relacionamento, porém o plano do que ela vai ser depois que ela nascer, ela tem que escolher o que ela quer ser, o que ela quer deixar de ser. Irmãos, a Bíblia está dizendo que é Deus que nos forma no ventre da nossa mãe. É Deus quem forma. O relacionamento é entre o casal, mas quem forma é Deus. Se não fosse para eu e você ter vindo, Deus não tinha deixado ter vindo. Aleluia. Ah, não, pastor, porque a minha mãe ela tinha um útero muito bom para gerar filho. Meu Deus do céu, qualquer coisa eu já esperava. Irmãos, pare com isso. Antigamente, irmão, não existia negócio de remédio para evitar, não existia nada disso. E só nascia, só era gerado aquilo que Deus gerava, aquilo que Deus não permitia. Se Deus não permitisse, não ia ser gerado. Podia ter um ventre, podia ter um útero abençoado, que só bastava cair uma gota de água lá já gerava. Poderia ter o que for. Mas, irmãos, a verdade é: quem gera é Deus. Fala assim, Deus. Fala com fé, Deus foi quem nos gerou. Você já entendeu que você não é qualquer um? Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Entendeu, irmão Segredo? Você entendeu que nós não somos qualquer um? Não somos qualquer um, irmão Zé. A gente não veio aqui nesse mundo, irmão Zé, pelo acidente, irmãos. Não foi pelo acidente que aconteceu e aí por acaso veio. Não foi, irmão. Foi Deus que nos gerou. E quer que eu diga uma coisa? E Ele já nos conhecia antes que Ele fosse gerado. Antes que eu e você, irmão, cara, fosse gerados no ventre da nossa mãe, por Deus. Jeremias vai dizer, o Senhor vai dizer, no versículo 5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. Olha, você está entendendo? Antes de você ser formado no ventre, antes de você ser gerado, crescer dentro do ventre, Ele está dizendo assim, ó, eu já te conhecia. Isso aqui, esse te conhecia aqui, está se falando de relacionamento. Não é uma visão que eu olhava e via lá de longe. Não. Isso aqui está se falando de intimidade. Isso aqui está falando de um relacionamento, de aproximação. É por isso que Jesus ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7 versículo 22, que os irmãos podem abrir aí. Mateus capítulo 7, 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsaremos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí no Mateus 7, 22, aí no 23 diz assim: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus está dizendo aqui, irmãos, que vai chegar naquele grande dia do juízo final, que muitos vão dizer assim: Senhor, no teu nome eu preguei, demônios eu expulsei, cegos eu curei, e o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que eu não vos conheço. Agora a verdade é essa: você acha que Deus não nos vê, não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ih,
irmão, fé para pouco aí. Sim ou não? Sim. Deus ele vê todas as coisas, sim ou não? Sim. Deus vê. Só que quando você está dizendo assim, eu não vos conheço, eu vou dar um exemplo aqui vou usar aqui uma vez que eu peguei até sobre isso lá na série, vou usar o mesmo exemplo. De um vizinho. Não tem aquele vizinho que você é próximo, irmã? Não tem aquele vizinho que é mais próximo, né? A gente sai na frente da casa, dá aquele bom dia, conversa um pouco, às vezes toma um café junto. E tem aquele vizinho que a gente passa a dar só bom dia, boa tarde, boa noite, e assim, você. Porém, você não sabe de quem ele trabalha, não sabe o que ele faz, você não tem nenhuma intimidade nenhuma com ele. Aí se alguém chegar lá na sua porta, e bater na sua porta e perguntar assim, rapaz, fulano mora aqui? Mora. Como é que é ele? Fala dele para mim, rapaz, não conheço ele não. Eu vejo ele passando assim, dou bom dia, boa tarde, mas não conheço ele não. Você sabe quem é, mas porém você não tem intimidade com a pessoa. Então quando o Senhor diz assim, apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, o Senhor ele sabe quem é. Ele vê, ele sabe quem é. Mas porém, ele está falando de alguém que não tinha uma intimidade com ele, um relacionamento com ele. Ele está dizendo, muitos pregam, muitos expulsam demônio, muitos fazem e acontece, mas infelizmente, por não viver a minha palavra, não ter um relacionamento de intimidade comigo, uma vida de santidade comigo, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que eu não vos conheço. Então aqui, quando o Senhor está dizendo aqui para Jeremias, que o Senhor conhecia Jeremias de ser formado no ventre, o Senhor está dizendo que ele tinha uma intimidade com Jeremias. Ele já tinha um relacionamento com Jeremias. Ou seja, Deus está falando para nós aqui nessa noite, nos ensinando, nos instruindo, que antes de nós ser formados no ventre da nossa mãe, ele já tinha um relacionamento comigo e com você. Ele já tinha uma aproximação comigo e com você. Você dá para você entender a dimensão do poder do nosso Deus? Dá para você entender a dimensão da onisciência do nosso Deus? O quanto Ele é onisciente, onipresente. Aleluia, louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Ele diz, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Agora aqui o Senhor usa agora uma expressão de santificação. E o que Deus está dizendo para Jeremias aqui é, antes de você sair do ventre, antes de você sair para fora, antes de você exercer aquilo que eu te chamei, de você fazer aquilo que eu proporcionei para você fazer, Ele está dizendo assim, eu te santifiquei. Isso aqui Deus demonstra para nós, sabe o quê? Uma preocupação dele não perder nós. Ele não perder nós. Porque Jeremias ele tinha muita gente, uma nação para ele pregar para aquele povo acerca do arrependimento, acerca da santidade. Só que o Senhor estava falando para ele, eu vou te santificar primeiro, eu te santifiquei. E esse irmão, esse santificou aqui, irmãos, é uma palavra que significa separei. É alguém que ele separou, irmã Karina, exclusivamente para algo que foi decretado para o Senhor. Foi algo que Deus olhou para Jeremias antes de ele ser gerado no ventre, e ele diz assim, antes de você ser formado, eu já te conhecia, eu já tinha uma chamada, eu já tinha um plano para você, e antes que você saísse do ventre, eu já te separei, e eu te separei para a minha obra, e eu te separei para que você, aleluia, faça algo especificamente só para mim. E aqui Deus, irmãos, demonstra, sabe o quê? O quanto Ele tem ciúme daquele que Ele chama. O quanto Ele tem ciúme de mim e de você. Que Ele nos separa. Ele nos separa deste mundo. Ele não quer que nós, aleluia, vivamos ao padrão ou nos relacionamos com o que este mundo oferece. É algo que Ele nos separou especificamente para Ele. Ele está dizendo, eu te santifiquei, aleluia, no ventre, antes de você sair para fora. Você pode dar glória para Jesus? Agora abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro aí. 1 Pedro, epístola de 1 Pedro 1:14.
filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. No 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Aí ele diz assim, irmãos, em toda a vossa maneira de viver. Olha, o Senhor está dizendo que aquele que nos chamou, Ele nos chamou para que nós sejamos santos em toda a nossa forma de viver. E aí, irmãos, existe um pensamento do homem que diz assim: Deus, Ele só quer o meu coração. Na verdade, Deus quer toda a nossa forma de viver, santificada, separada do padrão deste mundo, separada exclusivamente para agradar os olhos do Senhor. Toda a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de andar, a nossa forma de lidar, o nosso comportamento, em toda a nossa vida, o Senhor diz assim, em toda a sua forma de viver, temos que ser santos. Ou seja, temos que ser diferentes deste mundo, separados do padrão deste mundo. O pastor Júnior, semana passada, ele leu um texto aqui lá em Romanos, acho que não foi em Hebreus, que fala não se adequar ao padrão deste mundo. E não se adequar ali, irmãos, é exatamente, sabe quando você pega a água? Se você pega um copo quadrado, não vos conformei com este mundo, é não se adequar. O não vos conformar ali é não se adequar. O que é não se adequar? Esse copo aqui, ele é redondo, sim ou não? Ele é redondo lá na boca, ele é mais aberto, e embaixo ele é um pouco funilado, certo? A água não vai se adequar conforme a forma do copo? Sim ou não? Se eu botar aqui um copo quadrado, essa água não vai se adequar conforme o copo vai ficar quadrada? Então, quando o Senhor diz a não se conformar com este mundo, Ele está falando para nós não se adequar ao padrão dele. Não se adequar ao padrão dele, mas viver uma vida separada em toda a forma de viver para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 9, os irmãos podem achar aí, vou estar lendo, diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo, que Jesus, ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. Em Romanos capítulo 6, 22, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Quem entendeu, diga amém. Tendes o vosso fruto para santificação. Quem foi chamado para dar fruto aqui, diga amém. E ele está falando aqui que fomos chamados para dar fruto, e o fruto para a vossa santificação. Deus nos chamou para viver uma vida separados, santificados, aleluia, em uma vida de comunhão com Deus, em uma vida de intimidade com Deus, em uma vida, aleluia, de perseverança na palavra, na obediência. E qual é o resultado de tudo isso, pastor? A eternidade que eu e você
nos alcançar. Uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo para todo sempre. Uma vida eterna para com Deus eternamente. Se você crê, glorifique o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repita comigo nesta noite, fala assim: este mundo, ele não faz parte da nossa convivência, porque Deus nos chamou para a sua santificação. Fala assim: separados especificamente para o seu propósito. Amém, irmãos? Então nós dizemos para Jeremias: antes de você sair, eu te santifiquei. Agora vai dizer assim: e as nações te dei por profeta. Olha que palavra, irmãos. E as nações te dei por profeta. Deus estava dizendo para Jeremias: as nações, Jeremias, eu estou te dando para você ser profeta, aquele que vai falar o que eu mando, aquele que vai falar da minha palavra, aquele que vai falar daquilo que eu mandar falar. Irmãos, isso é uma grande responsabilidade. Você falar de um Deus onisciente, onipresente, um Deus que sabe de todas as coisas, é uma grande responsabilidade. O que chama a atenção de Deus é que Deus, ele nos escolheu mesmo os imperfeitos, errantes, limitados, para falar de alguém, meu carro, que é perfeito. Para falar de alguém, irmãos, que é perfeito e poderoso. Sabe o que é isso, irmão Luiz? Isto é graça, isto é amor de Deus, isto é misericórdia de Deus. Que Ele nos escolheu, Ele nos formou, e Ele nos escolheu, e é Ele quem nos santifica através da Sua palavra. É Ele quem nos prepara para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. O nosso dever é obedecer a Sua palavra. O nosso dever é obedecer aquilo que Ele fala para mim, para você. E Ele vai nos santificando, e Ele vai cumprindo os seus propósitos sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Aí no 6 ele diz: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma. Foi a limitação do homem, irmãos. Quantas vezes a gente se sente tão incapaz, né, irmã? Quantas vezes, né, irmã? Né, irmã? Né, irmã? Você pode ser. Quantas vezes se sente tão incapaz? Ele diz assim: Senhor, eu fazer isso? Senhor, eu fazer aquilo para o Senhor? Não, Senhor, eu sou tão incapaz. Jeremias aqui, irmãos, estudiosos dizer que aproximadamente ele tinha de 15 a 20 anos de idade, era um jovem, adolescente. Quando ele diz eu sou uma criança, ele está se referindo à sua idade. Mas Deus, irmão, quando Ele nos escolhe, Deus, Ele não depende da nossa capacidade. Deus, Ele não depende do nosso conhecimento. Deus, Ele só depende, sabe do quê? Que nós realmente obedecemos a chamada dEle. Nós realmente dizemos para Ele: sim, Senhor, estou disposto, eu quero realmente fazer a Tua vontade. Porque quem vai fazer nas nossas vidas é Ele. Ele só quer que nós obedecemos a Ele. E Ele se responsabiliza com tudo, aleluia. Ele diz: Senhor, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei, Senhor, sou tão pequeno. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite, talvez você se sente tão pequeno, mas isso é bom, você se sentir pequeno. Isso é bom, porque Satanás, ele era um anjo de luz, ele caiu, ele foi derrubado lá do céu, porque ele queria ser igual a Deus. Isso é bom se sentir pequeno.
Mas sabe de uma coisa, quando Deus ele te chamou para você fazer algo para Ele, entenda de uma coisa, foi Ele que te formou no ventre, foi Ele que te santificou, foi Ele que te preparou, e é Ele que está te chamando para você fazer algo exclusivamente para Ele. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Enquanto você está se sentindo pequeno, enquanto nós estamos nos sentindo pequeno, aí Deus olha para mim, olha para você e diz: é dessa forma que eu quero te usar mesmo. Porque quando você se sente pequena, se sente pequeno, é você dizendo: Senhor, eu sozinho não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, eu não sou, aleluia, tão, aleluia, bem falante para falar conforme o que o Senhor quer que eu fale. Aí o Senhor diz: eu quero te usar dessa forma, porque é eu que vou colocar as minhas palavras na sua boca, é eu que vou te usar, é o meu poder que vai operar na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê aqui nesta noite, diga amém. Nós não podemos fazer como Moisés, porque quando Deus chamou Moisés, ele disse: Senhor, quem sou eu para ir até diante de Faraó, Senhor? E o Senhor disse: vai, porque eu serei contigo. Era Deus dizendo para ele: eu me responsabilizo, eu vou com você, e que vai fazer eu, usando a tua vida, Moisés. Mas ele começa a debater e diz: eu sou um homem de lábios pesados, eu não sei falar. Envia o meu irmão Arão, que ele é sabido. O Senhor diz: não, Moisés, é você que eu quero que vá até Faraó. Não é seu irmão. Ai, Senhor, eu não sei falar direito, Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, Senhor, eu sou assim, sou assado, não tenho capacidade nenhuma. Manda ele. Chega até o ponto que Deus fala assim: tá bom, tu quer que mande Arão? Só que é o seguinte, eu vou falar para tu vai falar para Arão, e Arão vai falar para Faraó. Mas quem vai falar é você. Não é eu que vou falar com o teu irmão, eu quero falar diretamente com você. É dessa forma que Deus faz, irmãos. E vem cá, Moisés foi envergonhado diante de Faraó, sim ou não? Não. Conforme o que Deus falou, aconteceu. Então entenda, irmãos. Entenda de uma coisa: quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. O que Deus quer de nós é, sabe o quê? É que nós, aleluia, obedecemos a sua palavra, obedecemos a chamada, e deixe que o resto é com Ele, Ele que vai fazer, e o nome dEle vai ser glorificado sobre a sua vida. E se você crê nesta palavra, pode glorificar Jesus. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque antes, aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não é um pedido, não é se pode, é um decreto de Deus. Deus não pergunta para ele: você pode, você consegue? Não. Isso aqui é um decreto de Deus na vida de Jeremias. Deus, Ele decretou na minha vida e na sua vida, irmão, que nós seríamos bênção nas mãos dEle para uma boa obra. E quando Deus decreta na minha vida e na sua vida, irmãos, tenha certeza de uma coisa: aleluia, Ele é poderoso para te usar como instrumento nas mãos dEle, e o nome dEle vai ser glorificado. Aí você vai dizer assim: mas Senhor, por que o Senhor me escolheu eu no meio de muitos? Deixa eu falar uma coisa para você: tem muitos que queriam ser escolhidos como você foi, tem muitos que queriam ser chamados como você foi chamado, tem muitos que queriam ter o dom que você tem muitos que queriam ter, aleluia, a chamada que você tem, mas infelizmente não foi para Ele porque Ele quer, foi para você mesmo que não quer. Mas é esse que Deus quer usar, é aquele que disse que não quer, que não pode. Aí Deus decreta e diz: eu vou te usar, e o meu nome
nas nossas vidas é Ele. Deus é quem nos escolhe, quem nos chama. Mas quem vai colocar nas nossas vidas? Ele. É Ele que vai colocar. É Ele que vai colocar. É Ele que coloca o dom. É Ele que coloca a capacitação. É Ele que coloca a sabedoria. É Ele que coloca, aleluia, palavra na sua boca. É o Senhor quem dá. O Senhor simplesmente só quer que você seja um canal, um instrumento, aleluia, para que Ele, através de você, Ele acesse o povo e fale com o povo através da minha vida e da sua vida. E Deus, nesta noite, nos trouxe aqui para falar conosco, para nos instruir, para nos ensinar e para nos exortar nesta noite, dizendo para mim e para você: foi eu, o Senhor, quem te escolhi. É eu, o Senhor, que estou contigo. É eu, o Senhor, que coloco na tua vida aquilo que você não tem. Senhor, eu não sei falar, eu coloco palavra. Senhor, eu não sou sábio, eu coloco sabedoria. Senhor, eu não tenho este poder, eu coloco o poder sobre a tua vida. Senhor, eu não tenho força, eu coloco força sobre a tua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. A alegria do Senhor, qual é a alegria do Senhor para ser a minha força? A alegria do Senhor é Ele ver nós obedecer a sua palavra, é ver nós obedecer a chamada. Então, quando o Senhor se alegra em ver nós obedecer, isso se torna força dentro de mim e de você. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem é pai aqui, levante a mão. Quando é que você fica alegre quando seu filho desobedece ou obedece? Hã? As mães, quando é que vocês ficam alegres quando os filhos de vocês obedecem ou obedecem? Hã? Quando obedece, né, meu carinho? Né, meu saber? Não é que era então, quando esse texto bíblico diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então é exatamente isso. Quando nós estamos obedecendo ao Senhor, Ele se alegra. E quando Ele se alegra, isso me dá força. Por quê? Porque quando você pensar em errar, em falhar, em desobedecer, aí você vai dizer assim: não, eu vou me esforçar, eu vou obedecer, porque isso gera alegria no coração de Deus. Então, ou seja, quando você lembra da alegria de Deus, isso te traz força. Vale a pena por força, vale a pena se esforçar, vale a pena, aleluia, cumprir o propósito de Deus na minha vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Quem pode levantar a mão e celebrar o nome do Senhor nesta noite com alegria? Oh, Espírito Santo, Espírito da verdade, pode se alegrar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Fala assim: a alegria do Senhor é a minha força. Toda vez que você estiver triste, abatido, pensando em parar, pensando em desistir, sabe de uma coisa? Fala assim: não vou entristecer o coração de Deus. Eu vou obedecer a Ele, porque eu obedecendo a Ele, Ele fica alegre. E a alegria dele, e a alegria do Senhor, ela é a minha força. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Então vamos lá. Versículo de número 9. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. O 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares.
Eita, Jesus do céu. Deus está dizendo que Ele ia colocar Jeremias para arrancar, vamos lá? Para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O negócio aqui é estreito para Jeremias, é ou não é? Mas o Senhor falou para ele: eu serei contigo, Jeremias. Eu vou contigo. Eu vou estar com você. Então fica tranquilo, porque eu vou te enviar. Eu vou te enviar as nações. E tu vai fazer tudo isso. Tu vai arrancar, tu vai derrubar, tu vai destruir, tu vai edificar, e tu vai também plantear. Mas tudo isso que tu vai fazer, Jeremias, é eu que vou te usar para você fazer. Aí no 11 diz assim: ainda veio a minha palavra, que foi a segunda palavra que veio a ele, a palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoim. E ele respondeu o quê? Foi o que o Senhor respondeu aí? Hã? Viste? Bem. O que o Senhor estava falando para ele é: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que ele estava dizendo, irmã Karina, irmã Karina, vamos lá, dois nomes aí aproximadamente parecidos. Carmen e Karina, vamos lá. O que ele estava dizendo é: tudo que eu falei para você, tudo que eu te prometi aqui atrás, a primeira palavra que veio para você, Jeremias, eu vou cumprir na sua vida. Eu vou fazer na sua vida. Eu te prometi que eu seria contigo. Eu te prometi que eu te escolhi. Eu te prometi que foi eu que te conheci antes de você formar no ventre. Antes de você dar, eu te santifiquei. O Senhor está dizendo para ele: o que é que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoim. Beleza, tu falou a verdade. Então assim será a verdade. Tudo que eu falei ao teu respeito, assim se cumprirá na tua vida. Deus faz simbologia tremendas, né, irmão? Falar com o homem. O que tu vê? Eu vejo uma vara. Se Jeremias dissesse: eu vejo uma parede, ele estava mentindo. Mas o Senhor disse: tu viste bem, tu está falando a verdade. Assim é a minha palavra é verdadeira. Da forma que eu falei, eu vou cumprir. Escute isso aqui nessa noite. O que Deus falou ao seu respeito, confie e descanse o seu coração. Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. Sabe qual que é o segredo? O segredo é não desistir. O segredo é não retroceder. É permanecer, porque a perseverança nos leva a conquistar aquilo que Deus tem para nossas vidas. A perseverança nos leva a conquistar aquilo que Deus ordenou nas nossas vidas. Eu posso dizer algo para você nessa noite? Diga bem. Amém. Há 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, em 2009, minha esposa estava na Bahia. Eu estava aqui em São Paulo, perdido na balada, na cachaçada, com as amizades tremendas, terrível. Passava a noite toda na balada, dormindo na garagem, com o colchão no chão, ali no Vila Natal, na casa de um amigo. Minha esposa dormia dentro da casa dele, o padre para todo mundo para correr. E minha esposa, eu liguei para minha esposa e falei para ela assim: arruma algumas coisas e vem embora para São Paulo, porque se você não vir embora para São Paulo, eu não quero saber de você mais não. Perdido, irmão, perdido, fundado no mundo. Ela foi para a igreja nesse dia, na Assembleia de Deus lá na Bahia. Chegou lá na igreja, terminou o culto, ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, meu marido quer que eu pegue tudo que eu tenho aqui, tudo vai embora de vez para São Paulo. Tudo. Ele olhou para ela e falou assim: por que você não pegou ainda? Pegue tudo e vá, porque Deus tem uma obra grande na vida de vocês lá em São Paulo. Aquele que você vê perdido vai pregar o Evangelho. E lá o Senhor vai levantar vocês de uma forma sobrenatural.
E na tua mão eu vejo duas chaves. Eu vejo a chave de uma casa na tua mão e a chave de um carro na tua mão. Estava aqui em São Paulo, só tinha roupa do corpo, porque tudo que ganhava gastava na balada, na bebida, no vício. 2009, ela veio. Quando foi 2013, eu saí um dia para ir trabalhar e falei assim: hoje eu vou no culto. Só que eu estava indo para a igreja aqui já em São Paulo, mas eu não queria saber, eu não queria ir. Quando foi um dia eu levantei em pleno sabadão para ir trabalhar, até lá no estádio do Corinthians, está em construção para a Copa do Mundo. Eu levantei de manhã ressaqueado, escarrando azedo, podre por dentro. E eu dirigi no carro, coloquei numa rádio, caiu bem naquele Lázaro. E o louvor é aquele louvor lá que Lázaro fala: Senhor, por que tu me escolheu? Eu cheguei no farol ali, no terminal Varginha, coloquei o homem em toda altura e eu olhei para o céu e falei: Senhor, hoje eu vou para a igreja, eu vou uma palavra hoje. Eu não aceito esta vida que eu estou levando, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo melhor para a minha vida. Cheguei em casa no final de tardezinha, de volta, tomei banho, me arrumei, eu falei: certo, eu vou para a igreja para você hoje. Fui para a igreja e entreguei a vida para Jesus em 2013. 2015 eu fui para a Bahia, na igreja que foi profetizado na vida dela, testemunhar que a chave do carro e da casa e pregar o evangelho nessa própria igreja em 2015. Aquilo que Deus falou, Ele cumpriu na minha vida. Aquilo que Ele falou na vida da minha esposa, Ele cumpriu na nossa vida. Eu estou dizendo isso aqui, não sei porquê, mas eu sei que Deus quer edificar a fé de alguém aqui nesta noite. Eu não sei como você entrou, não sei como você chegou até aqui, mas eu quero te dizer uma coisa: a perseverança vai te levar você a conquistar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai se cumprir, porque Ele é fiel e Ele cumpre. Ele não é um homem que minta, não é um homem que se arrependa. Ele é um Deus que vela pela sua palavra. Amém, irmãos? E hoje o que eu só quero é adorar Jesus, é glorificar Jesus. Ele me deu, se o que Ele tirar de mim o que Ele me deu, eu continuo adorando e glorificando a Ele. Sabe por quê? Porque a melhor coisa da minha vida não é o carro nem a casa. Ele cumpriu o que Ele prometeu e cumpriu, através da perseverança. Mas a melhor coisa é a paz que eu tenho no interior hoje. É a paz que eu tenho na minha casa com a minha esposa e com meus filhos. É a paz que eu tenho no serviço por onde eu ando, que não tem dinheiro nesta vida que compre, porque tem pessoas que moram em um triplex na Paulista, no Morumbi, mas não tem paz, não tem alegria. E nós moramos aqui no São Roberto, no Papai Noel, em uma casinha simples, mas nós temos paz, nós temos alegria no Espírito de Deus. E pode celebrar o nome de Jesus esta noite. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Pai celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta noite, Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor, Pai querido, Pai amado, por tudo, Senhor.